Nós vamos voltar a falar sobre o Dia Nacional do Campo Limpo. Estamos aqui no estúdio da CBN, na Sinflex, no projeto CBN nas Empresas, com Valdir José Bacarin, que é diretor executivo da Adita. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. É uma iniciativa muito importante, né, para o sistema. Valdir, explica para a gente o que é a Adita e qual a importância dela, a inserção dela no sistema Campo Limpo. A Adita é uma associação dos distribuidores de insumos. Ela congrega todas as empresas que representam, né, as marcas e trabalham com o comércio dos defensivos agrícolas. Então, todas as cooperativas, todos os distribuidores, as usinas, enfim, todos que fazem qualquer negociação e que comercializem os defensivos, então eles estão associados à Adita, né? Na região noroeste hoje nós temos mais de 200 associados, e dessa maneira a Adita é a responsável pelo recolhimento e pela condução dessas embalagens até as centrais de recebimento e depois a destinação final desse material. A Adita, ela está presente na região noroeste, em outras regiões também? Nós atuamos em alguns pontos. Na realidade, a concepção desse projeto, né, do Sistema Campo Limpo, ele é a utilização regional dessas estruturas. São várias, por exemplo, no estado do Paraná são 12 associações e no Brasil todo são inúmeras, mais de 100 associações que têm esse trabalho de estar em contato com o produtor e com o distribuidor, né, que a gente chama, para que a devolução da embalagem seja feita a tempo correto. O parceiro incontinente desse processo é o Sistema das Indústrias, que é o INPEV, é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e que ele faz a destinação desse material. Hoje existe uma parceria, né, das associações com o INPEV, sempre existiu, mas hoje mais intensa, e então eles trabalham dentro das unidades. A gente tem o pessoal que trabalha, que faz o processamento e que manda esse material para a destinação final. Então as associações, elas são parte do processo e representam todos os distribuidores dentro do sistema Campo Limpo. É uma engrenagem que funciona com muita organização? Perfeitamente, é uma observação interessante, porque ele só funciona, né? Todo esse projeto, né? Todo o sistema, ele funciona exatamente com a participação individual de cada um dos elos. Então, nós temos o produtor rural, nós temos o distribuidor, nós temos aí a associação representando os distribuidores. Depois disso, então, entra a indústria como responsável pela destinação, e ainda temos aí, né, o Estado que trabalha, que cuida, né, vamos dizer assim, gerencia a parte de fiscalização e de normatização de todas as atividades. Então, é um sistema complexo, mas ao mesmo tempo que é muito eficiente, né? Nós temos 23 anos, 24 anos de ação já dentro desse sistema. E foram 24 anos de evolução desse sistema, sem nenhuma parada, sem nenhum retrocesso. Nunca, nem na pandemia, mesmo na pandemia, com todas as dificuldades, né, de que são comuns, né, que foram comuns a todos, sempre houve crescimento, sempre a gente voltado para que o trabalho feito com planejamento, com organização, pudesse ir crescendo e ir atendendo a demanda do produtor rural. Então, o objetivo principal é que a gente consiga trazer, né, essa embalagem até o melhor local de destinação, que no caso são as associações, e aí disso ir para a destinação final. Então, sempre em um crescente de evolução. E hoje o Brasil já recicla 93%, 94% das embalagens de defensivos agrícolas. A destinação final, ela é com base, né, no volume que é colocado à venda no ano. Então, a gente considera que praticamente tudo que é colocado à venda volta desde que utilizado. Então, às vezes, pode ter alguma diferença de número por conta de que tem algum estoque, fica algum estoque na propriedade ou mesmo no distribuidor, que não é comercializado, pode ficar para o próximo ano.
Mas do material que é utilizado, normalmente se faz a destinação de 100% dele. O propósito é chegar nesse número. Então, é praticamente, então 100%, é o que você, é o número que vocês já trabalham, então. É assim, o aumento, né, o crescimento se dá pelas variações que ocorrem de culturas, pela variação climática que pode ou não, né, incidir num aumento de consumo de produtos, mas o Paraná, por exemplo, é um estado que tem uma estabilidade em termos de áreas, então não tem assim abertura de novas áreas. Existe uma taxa de conversão de áreas degradadas, como pastagens, que se convertem para a agricultura, então aí você tem alguma mudança de volume nessa situação. Mas normalmente é um acréscimo pequeno em relação aos números que são mais ou menos padrão, já que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. E culturalmente os agricultores já esse processo? Ele é um trabalho que vem sendo feito, né, Luciana, com muito contato direto, muita divulgação, e sempre existe algum problema, sempre tem alguma demanda, mas a gente está procurando, né, com muita atenção, acompanhar e levar para o agricultor realmente a mensagem de que esse processo ele é dinâmico, mas ele também precisa, né, da colaboração do agricultor. É uma parte, responsabilidade do agricultor que ele faça a tríplice lavagem corretamente e devolva, né, a embalagem nos pontos de recolhimento. Odir, você está desde o início desse processo? Nós fundamos a ADITA em 1999, quando não existia nem a lei 1999? Ainda, em 99. E aí a gente começou o processo, eu assumi uma função na época de gerente operacional e nós fomos estruturando isso e conduzindo o processo. E, graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura muito respeitável. Nós hoje podemos dizer que a ADITA a estrutura que nós temos é provavelmente a melhor estrutura de associação no Brasil, quase com certeza. Então, a gente tem um trabalho muito grande, porque nós, além da estrutura fixa nossa, nós temos o nosso trabalho do recolhimento itinerante. E esse trabalho é fundamental, que os nossos caminhões, com nossas equipes, então eles vão até os locais mais próximos de onde o agricultor está utilizando os produtos. Então a gente facilita a vida do agricultor para que ele devolva a embalagem, agendamentos feitos, tudo marcado com hora, com dia, com tudo certinho, para que ele tenha a comodidade de estar recebendo, né, esse material lá no local. Então é um trabalho realmente muito grande nesse sentido. E quais são as ações que a ADITA tem programado para esse ano, para o ano que vem? Na realidade, assim, é um planejamento sempre de você estar melhorando, né, o trabalho, levando a mensagem de aumento da estrutura para que a gente dê a melhor possibilidade para o agricultor, né, para a devolução, a estrutura interna, vamos dizer, os barracões, tudo que nós temos, os investimentos que são feitos, né, dentro das estruturas, e aí a indústria entra com uma participação muito importante nisso, porque como são instituições sem fins lucrativos, tanto a ADITA quanto o próprio INPEV, então é uma coisa que todo o recurso é investido no próprio sistema. Então nós temos que realmente fazer as coisas com um planejamento estratégico, com uma previsão, né, de melhorias. Agora mesmo nós estou recebendo hoje, amanhã, estou recebendo um caminhão novo, uma carreta. Já para o próximo mês nós já temos a aquisição de mais um caminhão. Então, assim, tudo isso vai caminhando, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a estrutura que nós conseguimos disponibilizar para cada dia ir melhorando. Então, a perspectiva é que a gente chegue até o ano de 2025, provavelmente, em torno de umas 2.000 toneladas só a ADITA de recebimento. Nós hoje recebemos em torno de 1.800. Então, nós teremos um acréscimo baseado nessas perspectivas de melhoria no recebimento, de melhoria na qualidade do material. E esse material, ele vai, então, para indústrias que processam, como, por exemplo, o caso da Sinflex. Exatamente. Então, a partir do momento, né, inclusive nós temos um exemplo aqui, né, o material que é essa parte de baixo aqui, que são as embalagens. Então, isso aqui passou, né, por um processo de
de tríplice lavagem lá no campo, foi selecionado, foi trazido para a central de recebimento, foi enfardado, né, feito o processamento e levado, então, para as recicladoras, quando ele é um material tríplice lavado, e quando ele for um material contaminado, aí ele vai para uma destinação adequada, que são os fornos de incineração, que também estão sob controle, é tudo fechado, sistema fechado. Então, e o ciclo, né, o ciclo desse material se fecha quando a gente tem, depois que você passou, né, por esse processo, aí se tem essa resina pós-consumo, que aí ela pode ser fabricado alguns produtos que são permitidos, como é o caso aqui da Sinflex, fabrica os tubos, os corrugados, e no próprio sistema Campo Limpo, nós temos uma recicladora, que é a Campo Limpo Reciclagem, que faz a própria embalagem do defensivo. Então, hoje... Ela refaz a embalagem? Na verdade, ela passa por todo esse processo e o plástico fica como se fosse um plástico novo, mas é o plástico que já foi uma embalagem. Então, ele volta para o sistema e é feita uma nova embalagem com ele. Então, é o que a gente chama de economia circular, né? É o fechamento do ciclo. Então, quando a gente está no campo, está aqui na central, e você recebe uma embalagem que você é identificada, que ela é uma embalagem já reciclada, né? Que chama ecoplástica, a gente vê que realmente o trabalho, esse é o resultado do trabalho. Então, você percebe que tudo que a gente está fazendo realmente tem tido ressoa, né, em nós, o resultado do trabalho que foi feito. Não existe mais lixo, existe matéria-prima, né? Ele se transforma em uma matéria-prima, aí existe uma pequena porcentagem, nesse caso, né, quando é aplicado por causa das embalagens, e tem que ter um tanto de matéria-prima virgem, que é em torno de 10% ou 15%. Para dar resistência. Para poder... na verdade, é assim, é uma preocupação que existe, porque o sistema de fabricação das embalagens é muito rigoroso. Então, hoje a gente fala comumente que o melhor plástico que existe é o plástico das embalagens de defensivos, por causa de toda a tecnologia que é colocada nele, para resistência, para qualidade, enfim, todos esses aspectos, né? Segurança. Então, isso é muito importante, isso é muito bem observado. Valdir, hoje se fala muito, né, há um bom tempo já se fala sobre a preocupação com as embalagens de plástico, principalmente essas que a gente tem no nosso dia a dia, as garrafas PET, né, que estão contaminando oceanos, enfim. Você que viveu todo esse processo, você é otimista com relação à indústria do plástico, à reciclagem do plástico? A gente tem que ser, né, Luciana, mas o que a gente espera realmente é que cada setor tenha a determinação, né, de resolver o seu problema, porque são problemas individuais, né? Quando a gente pega, por exemplo, a questão das garrafas PET, pega do copinho de plástico e vai por aí afora, né? Todas as outras. A gente percebe que existe assim um pouco de vamos esperar mais um pouco para ver como é que isso vai ficar, né? E de fato não dá para esperar mais, né? O nosso segmento, eu estava ali fora, a gente estava conversando um pouco sobre isso. A gente percebe que se a gente parar hoje e olhar para trás, se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos, eu acho que não tinha mais vida, nós já tínhamos virado um monte de plástico, porque não ia ter onde pôr, né? Nossa, nós estamos falando em... Valdir, passou pela nossa mão 53 milhões de embalagens de defensivo agrícola, só na minha região, na Dita. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente preocupado, sabe? Agora, é um trabalho que precisa ser feito, eu acho que são determinações, né, ou são diretrizes governamentais que precisam agir mesmo com eficiência e obrigação, viu, Luciana? Porque no caso do defensivo agrícola teve a lei também, né? Foi obrigação. Cumpriu-se e se cumpriu muito bem, e é o que nos outros segmentos eu acho que ainda falta um pouco. Infelizmente, a gente sabe que se não puser a mão no bolso, não dói. Então, vai ter que ser pela dor para que todo mundo entenda que existe um custo, isso é um custo inaceitável, né? Que você pega algumas fotos aí de mares e de oceanos, que é uma coisa que deixa muito a gente triste, apavorado, né? Então, a gente realmente gostaria de não ver isso, né? Mas vamos torcer para que sim, surjam novas
novas empresas e novos institutos aí que abracem essas causas e que levem à frente, né, esses outros materiais, para que a gente consiga dar uma destinação mais adequada para tudo isso. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado e uma boa tarde a todos. Nós conversamos com o Valdir José Bacarin, diretor executivo da ADITA.